Mãos ao alto que hoje tem roubo e extorsão aqui no canal Bora Estudar 2026. E aí, pessoal, preparados para mais um dia de estudo? Hoje faremos a leitura do Código Penal, parte especial, artigos 157 ao artigo 160, tá bom? Vamos ver ali do roubo, da extorsão mediante sequestro. Vamos ver também as atualizações e alterações dadas pela Lei 15.358 e 15.397 de 2026. Primeiramente, vou começar pela leitura da lei seca para vocês, indicando as alterações. E depois da leitura, vou apresentar uns slides que fiz, uns slides referentes a essas alterações, somente das alterações, como era antes e como que ficou após essas alterações, tá bom? Então, vamos comigo para mais um momento de estudos aqui no nosso canal. Espero que você esteja acompanhando, continue acompanhando, sigam firme nos estudos, não desistam e compartilhem esse vídeo com quem também estuda para concurso. Me ajuda aí no crescimento desse canal, pessoal. Vamos lá. Então, vamos iniciar a leitura. Letra da lei na tela. Como sempre, a nossa fonte de leitura é o site do planalto.gov.br. Continuamos ainda, no título 2 dos crimes contra o patrimônio. E agora seguimos para o capítulo 2, que fala do roubo e da extorsão. O crime de roubo, no artigo 157, vamos prestar atenção bem no conceito do crime, e vocês podem ver quando a alteração de 2026, vocês já prestem atenção que ao final da leitura, vou apresentar para vocês os slides do antes e depois dessas alterações de 2026, para você lembrar como estava na lei e como ficou agora. Um resumo das alterações ao final, então. Vamos lá para a leitura. Roubo, artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, a pena para esse crime é de reclusão de 6 a 10 anos e multa, já alterada pela Lei 15.397 de 2026. Então, essa pena de reclusão de 6 a 10 anos e multa. Sabemos que teve um aumento para esse crime de roubo. Parágrafo 1º. Nessa mesma pena, incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 1º-A, também da alteração de 2026, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos e multa se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, do Estado, Distrito Federal ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 2º. Aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, vamos ver aqui os casos de aumento de pena. O inciso 1 foi revogado, inciso 2. Então, aumenta-se de 1/3 até metade se há concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Mais casos aqui. Inciso 6. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade
Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Inciso 8. Se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Foi incluído em 2025 esse inciso que acabamos de ler. Inciso 9. Se a subtração for de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil ou do tipo prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Inciso 10, se a subtração for de arma de fogo. Então, nesses casos, teremos esse aumento de pena aqui de 1/3 até metade para o crime de roubo. Continuando, parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3, inciso 1, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Veja a diferença aqui, só voltando aqui, que no parágrafo 1º aumenta-se de 1/3 a metade, no inciso 10, se a subtração for de arma de fogo. É no caso de o agente subtrair uma arma de fogo com violência ou grave ameaça. Já que no parágrafo 2º-A, que estamos lendo, que a pena é aumentada de 2/3, é no caso da violência exercida pelo agente na hora do roubo, a violência ou grave ameaça, ser exercida por meio do emprego da arma de fogo, tá bom? Seguindo o inciso 2, a pena também é aumentada de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, aqui no caso da violência ou grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, mas no caso essa arma de fogo tem que ser de uso restrito ou proibido, a pena vai ser o dobro do caput. E qual que é o caput aqui? Artigo 157, que a reclusão é de 6 a 10 anos e multa. No caso, vai ser aqui a pena em dobro dessa descrita no artigo 157 caput. Continuando, parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 24 a 30 anos e multa. Redação dada aqui pela Lei 15.397 de 2026. Parágrafo 4º. Se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena prevista no caput desse artigo, desprezadas as demais causas de aumento. Então, essa é a redação dada pela Lei 15.358 de 2026. Parágrafo 5º, também alterado em 2026. Se o crime previsto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, que é a morte, se da violência resultar em morte, se esse crime é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada,
do contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil e da violência resulta morte, a pena será de reclusão de 20 a 40 anos e multa. Essa pena também alterada pela Lei 15.358 de 2026. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal. Quem começou a acompanhar o canal agora e ainda não viu sobre essa nova lei, né, que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, entra no canal, na playlist da legislação especial, tá bom? Que vai ver essa lei lá e vai saber, assim, vai estar por dentro de todas as alterações, né, referentes à organização criminosa ultraviolenta, essas alterações que foram feitas no Código Penal, tá bom? E outras leis, né, a Lei de Execução Penal também. Continuando agora, vamos ver aqui sobre o crime de extorsão no artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Então, no caso de lesão corporal grave ou morte, aplica-se aqui o que diz no parágrafo 3º, caso ocorra no crime de extorsão também. Parágrafo 3º. Seu crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Vamos ler mais adiante aqui na leitura. Parágrafo 4º. Se os crimes previstos nesse artigo são cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena. Vamos agora para o crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, a pena será de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, a pena será de reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, temos aqui um caso de redução de pena,
né? Caso o concorrente que denuncie a autoridade facilite a liberação do sequestrado. Então, tendo a pena aí que pode ser reduzida, né, que será reduzida de 1 a 2/3. Parágrafo 5º, se os crimes previstos nesse artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3. E para encerrar essa leitura, a extorsão indireta. O que vem a ser a extorsão indireta, vamos ver aqui no artigo 160 do Código Penal. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Neste caso, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um capítulo aqui do roubo e da extorsão. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Vou apresentar de forma mais resumida os slides. Pessoal, então aqui está o primeiro slide que estou mostrando para vocês, referente ao crime de roubo. Então, artigo 157, vou mostrar para vocês como estava antes e depois da alteração da lei de 2026. Então, vamos lá, o artigo 157, no caput, no crime de roubo, a pena era de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Depois da alteração dada pela Lei 15.397 de 2026, a pena mínima aumentou de 4 para 6 anos, tá? Ficou então pena de reclusão de 6 a 10 anos e multa. Artigo 157, parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos e permaneceu assim. O que aconteceu aqui na alteração da Lei 15.397 de 2026 é que anteriormente não tínhamos o Distrito Federal incluído aqui no texto de forma expressa. E agora, com a alteração dessa lei, eles aproveitaram para colocar aqui expressamente no texto o Distrito Federal. Tá bom? Então, essas foram as principais mudanças desses incisos. Vamos para o próximo slide. Aqui no segundo slide, vocês podem observar os incisos 8, 9 e 10. Eles foram incluídos, né? O inciso 8, ele foi incluído pela Lei 15.181 de 2025. Coloquei aqui também, porque é um dispositivo atual também, né? Foi antes de 2026, aproveitei para colocar aqui. E também o dispositivo 9 e 10, os dispositivos 9 e 10, incluídos pela Lei 15.397 de 2026. Inciso 8 foi incluído da seguinte maneira: se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Então, esse inciso foi incluído em 2025. E o inciso 9, incluído pela Lei 15.397, tem a seguinte redação: se a subtração for de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil ou tipo prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. E o inciso 10, incluído pela Lei 15.397 de 2026, coloca aqui, né, o roubo se a subtração for de arma de fogo. Lembrando aqui, pessoal, que esses casos são casos de aumento de pena de 1/3 até metade do crime de roubo, tá bom? Do artigo
157. Vamos continuar aqui, vou colocar o outro slide para vocês. Agora, nesse outro slide aqui, temos as alterações dos parágrafos 3º, inciso 2º, parágrafo 4º e 5º. No parágrafo 3º, inciso 2º, antes da alteração de 2026, era, no caso da violência resultar em morte, a pena era de reclusão de 20 a 30 anos e multa, sendo que essa pena aqui, agora com a redação dada pela Lei 15.397 de 2026, esse crime de roubo, se da violência do roubo resultar a morte, a pena agora é de reclusão de 24 a 30 anos. Então, mudou aqui a pena mínima, que antes era de 20, passou a ser de 24, não alterando a pena máxima, ainda continua em 30 anos. Parágrafo 4º, não existia antes dessa redação da Lei 15.358 de 2026, que incluiu o parágrafo 4º com a seguinte redação: se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas do artigo 2º do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena do caput, desprezadas as demais causas de aumento. Então, o único aumento será este para esse crime, mas também será aplicada em triplo, tá bom? E no parágrafo 5º, que também foi incluído pela Lei 15.358 de 2026, não foi alterado porque ele não existia, passou a ter a seguinte redação. Então, o parágrafo 5º. Se o crime previsto no inciso 2 do parágrafo 3º, então, é aqui, ó, a morte resultada da violência do roubo. Nesse caso, se for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada no contexto da atuação ou para a consecução de condutas do artigo 2º ali do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil e da violência resulta morte, a pena será de reclusão de 20 a 40 anos e multa, tá? Então, não temos aqui mais a pena de 20 ou 24 a 30 anos. A pena máxima aqui aumentou para 40 anos. Vamos lá, tem mais um slide aqui. E por último aqui, nesse slide, temos os dispositivos que falam da extorsão, no artigo 158, parágrafo 4º, que ele foi incluído pela Lei 15.358 de 2026, né, com a seguinte redação: se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena, né, relacionada aqui ao crime de extorsão do artigo 158. E no artigo 159 foi incluído o parágrafo 5º, que fala lá da extorsão mediante sequestro, foi incluído pela Lei 15.358 de 2026, com a seguinte redação: se os crimes previstos nesse artigo são cometidos por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, nesse caso, então, aumenta-se a respectiva pena em 2/3. Né? Temos um aumento de pena nos dois casos, né? A mesma relação ali, em crimes diferentes, mas vimos que o aumento de pena para extorsão, nesse caso aqui, é aplicada a pena em triplo, já no caso de extorsão mediante sequestro, a pena é aumentada em 2/3.
E essas são as alterações feitas referente aos dispositivos da nossa leitura de hoje, que falamos sobre roubo e extorsão. Tudo bem? Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Pessoal, não deixem de curtir e compartilhar com quem também estuda para concursos públicos, tá bom? Assim você ajuda a manter esse canal e você recebe também aí as notificações. Aperta também aí algum lugar para receber as notificações. Esqueci, acho que é num sininho que tem, né? E aí você recebe, sempre que eu postar vídeo novo, você recebe aí a notificação que tem vídeo novo no canal, tá bom? Sempre alguma atualização, leitura de lei. Espero estar ajudando você aí na busca pela sua aprovação. Seguimos firmes nos estudos e até logo. E bora estudar, né?